Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo com o Treinador da Brunk Treinamentos. Estou aqui com o professor e advogado Diego Moreira, fundador da Brunk Treinamentos, e hoje nós falaremos do tão temido exame de ordem. Como é que tá? Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus, tudo certo. E o exame de ordem, como é que foi para você? O exame de ordem, ele realmente traz uma preocupação pro bacharel, né? No caso que eu era estudante na época. Mas a partir do momento que eu comecei a traçar uma metodologia de estudo, tudo foi mudando, né? Tanto é que eu lembro muito bem que eu fiz uma prova anterior no primeiro ano da faculdade. Para testar? Isso, para fazer um teste ali, pegar o jeito da prova. Aí eu acertei 32 questões. Aí eu lembro que eu fui para falar com a minha mãe, toda animada, né? Como se fosse uma criança, né? Ah, mãe, aceitei 32 questões no exame da ordem. Ela olhou para mim e falou assim, só isso? Aí eu falei, não, mãe, mas eu fiquei chateado. Né? Ainda gastou a sorte inteira. Aí eu falei, não, mãe, mas a prova do exame de ordem, ela tem o assunto dos 5 anos, né? Ah, então tá, tá. Então aí, a partir daí eu comecei a treinar e eu fiz uma coisa que é bastante interessante, que já vou deixar a dica aqui para os colegas que são estudantes de direito e aqueles que já são bacharéis, que é a tomada de decisão, tá? E a tomada de decisão, ela parece fácil, mas não é. Porque assim, a pessoa vai tomar uma decisão com base no que ela é naquele momento, só que com um pouquinho já de expertise, porque ela já está consciente que para mudar aquele estado atual, ela precisa decidir. Só que a decisão não é algo que você faz da boca para fora, entende? Tem que haver uma mudança interna. E isso aconteceu comigo. Então, antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu tomei 2 decisões que foram essenciais para a minha formação e a minha aprovação no exame de ordem. Quais foram? O tema do meu TCC, no final da faculdade, e que eu iria passar no último ano da faculdade, ou seja, antes de concluir. Exatamente. Então, eu tomei essa decisão verdadeiramente e com a emoção. Tá certo? Quando você toma a decisão com um pouco de emoção ali, o seu cérebro entende que tem seriedade naquilo ali. E aí ele grava aquele objetivo, aquela informação, e ele conduz você pelos caminhos que vai te levar a concluir, a conseguir aquilo que você decidiu ali. Então, no primeiro ano eu fiz essa prova, como disse para o professor. No segundo ano fiz também, não lembro quanto que eu acertei. Todos os anos eu fui fazendo a prova. Então, durante todo o curso de Direito, eu fui tendo contato com a prova da OAB. Entende? Não virou um bicho de 7 cabeças quando você teve que fazer valendo já. Exatamente. Porque daí eu fui tendo um condicionamento. Tá? Então, a primeira dica seria... tomada de decisão. Tomada de decisão. Exatamente. Agora, por que eu fiz a observação ali? Que se eu tomar uma decisão hoje, eu tomo com base na pessoa que eu sou, mas eu já sou consciente. Então, eu sei que eu quero algo, tá certo? Por quê? Porque existem crenças, existem algumas limitações na nossa mente que muitas vezes elas não estão na ponta da língua, como diz o outro. A gente não está consciente dessas limitações. Então, por isso que a decisão, ela deve ser bastante trabalhada, você tem que ter o porquê, entendeu? Mandar essa informação para o cérebro, olha, eu vou passar no 5º ano, no exame da ordem, por esse motivo. Porque eu já quero sair, eu já quero atender os meus clientes, eu vou me especializar na área tal, entendeu? E aí, assim, eu quero também honrar a minha família, entendeu? Eu quero... realmente usar todo o meu potencial que o meu cérebro pode entregar neste objetivo. E conforme você vai trabalhando isso, muitas vezes é melhor ainda verbalizar. Você vai falando, eu tenho a técnica do espelho. Então, quando eu quero algo assim, eu vou lá no espelho e eu faço isso que eu acabei de falar aqui. E só tem um destino, é a emoção. Você começa a repetir isso para você a todo momento ali na frente do espelho ali por um tempo, né?
volta várias vezes. Tem gente que tem vergonha, entendeu? Eu, quando eu estava estudando para o exame de ordem, eu me fechava no meu quarto. Eu lembro até que eu tinha uma namorada e a gente meio que brigava meio direto. Eu falei, opa, vamos terminar esse negócio aqui, porque vai atrapalhar lá e tal. Sim. Então, realmente, eu ia no espelho e conversava. Quando tinha algo que ia desviar eu do meu objetivo, eu ia lá eu tenho o meu jeito cômico de falar comigo mesmo, né? E aí, negão, qual é a sua? Você disse que quer passar no exame de ordem no 5º ano. Agora, imagine você no espelho falando isso com você mesmo. Sim. Porque assim, professor, se você mentir para você, uma coisa é certa, é fracasso. Porque não tem como você mentir para você. Entende? Não é bom mentir para ninguém, mas se você mentir para você mesmo, não dá. Então eu chegava lá, o negão, e aí? Você falou que quer passar no 5º ano no exame de ordem, mas você está estudando adequadamente? Você foi para balada de novo? Aí, você ficou na balada o dia inteiro, agora você vai dormir o dia inteiro porque você precisa descansar? Você não quer estudar de novo aquela matéria? Porque você diz que está cansado de estudar. Mas olha, vou dizer uma coisa para você. Se você não estudar, se você não se dedicar, você não vai conseguir alcançar seus objetivos. Agora pensa, é um puxão de orelha que você dá em si mesmo. É uma técnica maravilhosa, entendeu? Então, quando isso começa a acontecer e você tem essa humildade, né, auto-humildade de ir lá e chamar a sua própria atenção, aí você vai nascendo em você a certeza de que você tomou a decisão. Entende? Por mais que eu era um aluno relapso lá na escola, por mais que eu era bagunceiro, por mais que isso, aquilo, você já está demonstrando maturidade, entendendo que para se conseguir algo, você precisa se comprometer. Então, o primeiro passo para que o bacharel de direito, ou até uma pessoa que vai fazer um concurso, eu falo bacharel de direito, exame de ordem, porque é específico aqui, mas assim, para qualquer coisa na vida, é a decisão. Agora, o processo de decisão, como eu disse rapidamente, ele vai confrontar o que você quer para o seu futuro com as crenças que estão instaladas na sua mente. Sim. E aí, meu amigo, vai começar uma guerra. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele não gosta de muita mudança, entende? Então, por isso que o processo de decisão, ele tem que ser calcado em emoção, tá certo? E você repetir as técnicas, por exemplo, essa que eu dei de exemplo do espelho, e você realmente saber o seu porquê, porque senão você fica pelo caminho, porque o seu cérebro tende a levar você a ter condutas que vão te deixar no mesmo status quo, entende? Então, se você, digamos aqui, se a pessoa sempre foi pobre, tá? E aí, de repente, ela toma a decisão de ter uma vida financeira abundante. Aí ele ou ela toma a decisão e vai. Mas de repente ele dá uma desanimada. Por quê? Porque o cérebro começa a sabotar. Porque a crença que está instalada na mente dele ou dela é que ele tem que ser pobre. Ele nasceu pobre, ele tem que ser pobre. Então, por que ele quer mudar aquela realidade? É muito significativo isso que você está falando. Eu tinha um colega de escola, ele prestou medicina, não passou 4, 5 vezes, e ele queria a Pinheiros, lá em São Paulo, né? O que aconteceu? Ele virou professor do cursinho, ele fez outras 2 faculdades nesse meio tempo, passou em todas as faculdades, os vestibulares de São Paulo, para as melhores faculdades federais e etc. Quando chegava na prova da Pinheiros, ele passava mal, tinha que ser retirado da sala e não conseguiu passar, demorou 10 anos para passar. Ele bloqueava, começava a passar mal e já era um gênio, já sabia tudo, já dava aula no cursinho e não conseguia passar nessa prova em específico, porque o cérebro dele bloqueava. Muito bom, professor, trazer esse caso do seu amigo aí, porque aí eu já posso adentrar um outro assunto. Então, o que eu vou dizer para os nossos estudantes de direito, bacharéis, até aquela pessoa que vai fazer um concurso? Se você ainda não sentiu no seu íntimo, no seu interior, que você decidiu verdadeiramente o que você é, não fique fazendo o exame de ordem. Não fique fazendo aquele concurso que você tanto quer. Sabe por quê? Porque uma das formas, professor, do cérebro aprender é por repetição. Cada vez que você não está preparado, que a sua mente não está preparada, condicionada para você enfrentar a prova e acessar na memória de longa duração tudo que você aprendeu,
colocar na prova e ser aprovado, e você fica tentando, você vai criando a crença de incapacidade. Sim. E quando essa crença se instala, pode ocorrer o que aconteceu com um amigo do professor. Eu ouso dizer que o amigo do professor, ele tinha todo o conhecimento intelectual. O que lhe faltava era a parte comportamental. Uhum. Por que acontece? Eu via lá na faculdade, juntava grupinhos de alunos que nem sequer sabia que estavam fazendo isso, mas eles estavam condicionando o seu cérebro negativamente para o exame de ordem. Por quê? Eles falavam mal da banca, eles falavam mal da prova. A prova é muito difícil, para que tem que ser assim? Eu já fiz 5 anos de curso, por que ainda tem que passar por essa prova? Ai, que absurdo, fulano não passou, fulano não passou. Aí o que acontece? Eles não sabem que o cérebro aprende por repetição, ficava repetindo isso e condicionando sua mente negativamente para o dia do certame. Sim, sim. E o que acontece? Você cria um monstro dentro da sua mente. Entende? Por isso que nós estamos aqui hoje, para esclarecer isso para os nossos colegas, estudantes de direito e bacharéis, para que eles não cometam esse erro. Porque se o cérebro aprende por repetição e você manda a informação cotidianamente para ele, repetidamente, ele vai gravar aquilo lá como algo perigoso. Vai criar o monstro. E adivinha que dia que você vai se encontrar com o monstro? No dia da prova. No dia da prova. Aí o que acontece? Existe no nosso sistema límbico uma parte que é a amígdala. A amígdala, ela é responsável pela nossa sobrevivência. Então, se você criou um monstro e no dia da prova você se deparou com ele, o que vai acontecer? Estresse, excesso de cortisol nas veias, nervosismo, ansiedade, e aí a amígdala vai fazer a leitura, é o seguinte: estamos em perigo, eu preciso tomar uma atitude. Aí quando isso acontece, o cérebro vai canalizar o sangue, toda a energia que ele tem para certas regiões do corpo, como por exemplo, se fosse um leão, ia bastante sangue para panturrilhas, entendeu? O coração ia dar um ataque cardíaco, acelerar para a pessoa se livrar, ia dar aquele calafrio. Porque daí o que ela está sofrendo? Uma forte emoção. Uhum. Tá? O que é uma emoção? Uma emoção, você recebeu um estímulo externo, o cérebro, a amígdala fez essa leitura, tá? Aí você sente calafrios, começa a suar. Aí tem 2 situações quando você bate uma forte emoção dessa. Ou você paralisa frente ao perigo, ou você corre. Entende? Das 2 formas, o que acontecer, você não vai conseguir acessar na memória de longa duração o conteúdo que você estudou e aplicar na prova. Sobretudo porque as perguntas do exame da ordem também são super capciosas, então você precisa ter atenção plena. Se você tiver atenção média, você cai nas pegadinhas lá. Faz todo sentido o que você está falando. Cai, porque assim, por isso que é importante treinar o cérebro. Sim. O nosso cérebro, ele precisa treinar. Como que é o nome daquele corredor lá, o Zambotti? O Zambotti. O Zambotti. Eu vi uma reportagem sobre ele, que ele treinou 4 anos para correr alguns segundos. Sim. Né? Mas o que ele fez? Ele treinou o cérebro dele para aquilo ali. Chega no dia, ele vai lá e executa. Para o exame de ordem não é diferente. Você precisa treinar a sua mente. Não é só o intelectual. O que nós estamos falando aqui é de comportamento humano. Como você vai condicionar a sua mente positivamente para o exame de ordem? Aí eu entro numa outra situação, que é a autossugestão e sugestão externa. A autossugestão é você aprender a identificar, vigiar, colocar uma sentinela na sua mente para ver os seus padrões de pensamento. E se os seus pensamentos contradizem aquilo que você decidiu, e pasmem, quando você realmente decidir, você vai ver o turbilhão de pensamentos contrários à sua decisão que a sua mente vai sugerir. Por quê? Porque ainda está predominando crenças antigas. Você ainda não conseguiu instalar novas crenças. Entende? Você está no processo. E durante esse processo, e quando você começa a vigiar seus pensamentos, você se assusta. Quando eu me conscientizei disso,
comecei a usar essa técnica de vigiar os pensamentos, você se assusta, porque vem uns pensamentos que você fala, não, isso aí não está dentro da minha mente, não. Então você precisa vigiar os seus pensamentos para que você possa interromper esse fluxo de pensamento negativo e já fazer autossugestão para ir colocando pensamentos positivos. Por exemplo, vinha para mim pensamentos assim, você trabalhar na roça, não estudou direito, você não vai conseguir passar no exame de ordem. Como eu já estava consciente, eu consegui identificar e eu falava, obrigado pela informação, mas eu vou ser aprovado no exame de ordem, porque eu escolho ser aprovado, eu tomei essa decisão, e eu vou ser aprovado porque eu vou pegar minha OAB e atender os meus clientes, e eu vou advogar. Entende? Uhum. Então, não é só uma vez, tá, pessoal? Só uma vez não resolve. Deixa eu até explicar uma situação aqui, antes de eu continuar na autossugestão e sugestão externa positiva e negativa, que é muito importante. Quando existe uma região chamada hipocampo, aqui, e aí quando a gente recebe uma informação, essa informação entra na mente ali, mas não quer dizer que ela vai ficar gravada, tá? A neurociência diz o seguinte, que essa informação é mandada aqui para essa região do cérebro. Aí eu sempre gosto de dar um exemplo do táxi, que é para os ouvintes entenderem. Quando eu peço um táxi uma ou duas vezes, dificilmente eu vou gravar a placa, o número da placa do carro. Uhum. Mas se eu pedir aquele carro por um mês ou 2 meses, se eu pedir com frequência, certamente eu vou gravar a placa do carro pela repetição. Sim. Tá? Por que acontece? Quando a informação chega, o nosso cérebro processa, tá? E ele verifica se está gravado ou não na memória de longa duração. Se está gravado, se é importante. E quando ela vem só de vez em quando, ele entende que não é importante. Uhum. Então ele não vai gravar. Entende? Ele fala, não, isso aqui não é importante, eu não vou gravar. Agora, veja só. O exemplo que eu dei, você começou a vigiar seus pensamentos. Quando vem um pensamento negativo, antagônico a seus objetivos, a decisão que você tomou, você intervém e ainda faz uma autossugestão. Olha que bacana, eu gosto muito de falar desse assunto, porque isso é muito importante. Aí você faz a autossugestão e você repete isso várias vezes. Por isso que esse é um processo que você tem que ter paciência, tá? E não é em 21 dias, tá? Estudos já comprovaram. Um estudo fala que é 200 e poucos dias, tal, mas assim, dê um tempo para o seu cérebro, dê um tempo para sua mente. Que você tem crenças enraizadas aí há 42 anos, depende da sua idade, que a minha é 42, mas há 23 anos, há 25, há 35 anos, eu não sei qual é a sua idade, 37, você não vai conseguir mudar do dia para noite, a não ser que for por um forte impacto emocional. Acontece, tá? Tem pessoas que sofrem, vai num treinamento de final de semana, ela sofre ali um forte impacto emocional, ela descobre sobre a lei da atração, sobre como o cérebro funciona, sobre a autossugestão e sobre várias coisas, e ela toma a decisão ali e vai embora, tá? Agora tem pessoas que precisam de um tempo maior, e esse negócio de 21 dias, 30 dias, e aí você cria uma expectativa e chega e não acontece, aí você se frustra, aí você vai achar que não, tenha paciência, continue fazendo autossugestão, tá? Que vai dar certo. Vai dar certo, é só questão de tempo. Em relação à sugestão externa, positiva e negativa, tem até um exemplo muito bom aqui para dar, de uma colega que relatou um fato uma vez. A sugestão externa é quando é a outra pessoa que fala para mim. Existe uma coisa chamada imunidade mental. O que é isso? É quando uma pessoa te sugere algo e você tem a capacidade de reconhecer que aquilo não tem nada a ver com você e aquilo não afeta a sua vida. Entende? Então, na sugestão externa positiva, eu chego no professor Guilherme e falo, Guilherme, você vai ter sucesso na sua vida, você vai conseguir, porque você é obstinado, você vai atrás, você sabe falar com o seu cliente, enfim, você tem uma série de características que vai te levar ao sucesso.
Isso é positivo, entende? Agora, na sugestão externa negativa, é o caso que aconteceu com a minha colega. Eu cheguei nela e perguntei para ela, fulana, conseguiu ser aprovada no exame de ordem? Porque eu queria comemorar com ela. Sim. Entende? Eu fico muito feliz com a conquista dos outros. Muito. E ela? E ela disse para mim, não consegui, meu namorado disse que eu não vou passar. Quando ela falou aquilo, quando eu percebi, eu já tinha falado. E você já terminou com ele. Não devia falar, mas Sim, quando eu vi, eu já tinha na falado. hora. Aí ela, enfim, ela relatou lá uma situação e hoje não tá com ele, tá? Mas vamos analisar este caso. Ela tem um vínculo afetivo com essa pessoa, que é namorado dela. Um vínculo íntimo, ou seja, emocional com ela. Aí ela vai, faz o exame de ordem, não consegue passar, e o abençoado vem e fala um negócio desse pra ela. O que acontece com uma pessoa? O que pode vir a acontecer com uma pessoa dessa? Ela automaticamente, ali naquele momento, está lá a crença que ela nunca vai passar no exame de ordem. Se ela não for dotada de imunidade mental. Sim, sim, sim. Entendeu? Imagine o quanto as pessoas não são bombardeadas com esse tipo de influência externa. O dia inteiro. O dia inteiro. Coisas que são de outras pessoas, que descarregam em você como se fosse verdade da sua vida. Exato. E sem contar, professor, que tem aquelas pessoas, inclusive sangue do teu sangue, é bom vocês gravarem isso aí, inclusive sangue do teu sangue, que não quer ver você prosperar. Elas não querem ver você crescer na vida. Eu lembro, porque eu nasci em Curitiba, mas fui criado na roça. Então a gente sempre... Eu trabalhei na roça, então eu ia de enxada nas costas, subia no caminhão, levantava 4h30 da manhã no frio e ia pra roça trabalhar. Nas minhas últimas vezes que eu lembro, eu trabalhava na roça de segunda a sábado para ganhar R$48 por semana, para ajudar em casa. E quando eu subia no caminhão, uma coisa que eu falava para meus colegas, até hoje, ele tem um bar lá, ele é meu amigo, que nós escolhíamos milho junto na roça, e eu falava assim, isso aqui não é vida para mim não, eu vou dar um jeito de melhorar, porque é muito sofrido. Porque uma coisa é você ser do agro, né? Sim. Outra coisa é você ser boia fria, meu amigo. O bicho pega, entendeu? É parecido, mas não é. Você tá na roça lá, é o que o agro faz, mas é outra situação. Sim, sim, tá? sim. E assim, eu falava pra ele assim, eu vou dar um jeito de mudar, de melhorar a minha vida. Então eu lembro quando eu fiz o vestibular, faculdade particular, eu comentei com uma pessoa, e a pessoa, eu não lembro quem é, nem faço questão de lembrar, eu falei assim, eu passei no vestibular e tal, porque você fica feliz, né? Claro. Ainda mais eu, que o meu estudo foi bastante prejudicado, por causa que eu tinha que ir pra roça, eu ia pra escola dormir nos últimos anos, já advogava já, porque eu sabia que a pessoa não podia dar falta, porque eu tava na sala de aula, então não reprovava por falta. E aí a pessoa falou assim, faculdade e tal, só de você passar na porta, você já tá aprovado. Né? Esse é um problema, né? E ali que a pessoa às vezes inconscientemente, ela sugeriu que eu não tinha capacidade de ser aprovado no exame de ordem. Mas o que eu fiz naquele momento? Mesmo sem ter o conhecimento de comportamento humano, eu bloqueei aquilo no sentido de não permitir que me afetasse e continuei a minha jornada e me concluí a faculdade. Muito entendeu? Interessante. Então a sugestão externa, ela pode ser positiva e negativa. A positiva é aquela pessoa que ela vai te levantar a sua moral, entendeu? Ela vai dizer, olha, não é fácil, tá? Tem sim o seu preço, mas você vai conseguir. Sim, sim. Continue firme. E assim, as pessoas da sua comunidade também, em geral, eu falei de namorado aqui, vínculo mais afetivo, elas podem fazer isso sem saber. Porque tem pessoas que elas podem gostar de você e a partir do momento que ela vê que você está crescendo, está subindo, está em ascensão, ela não quer às vezes perder o seu convívio. Só que ela não quer sair da zona de conforto dela. Sim, vai incomodar, né? Exatamente. Então elas podem fazer muita sugestão externa negativa, tá? Para que você não cresça. Eu conheço um caso aqui da região, próximo a Balneário Camboriú, não vou falar a cidade, que às vezes identifica, né? De um marido, tá? Ele tem uma carreira militar e tem um determinado posto, graduação,
E ele sabotava a esposa no exame de ordem, porque na cabeça dele, ela ia ser mais que ele. Isso tem bastante. É, exato. Entendeu? Então, ao invés de se unir em um único propósito, a pessoa passa a sabotar. Isso é sabotagem externa. Agora, para pensar o quão é difícil o crescimento. Porque você tem a autossabotagem, que é o seu próprio cérebro sabotando você. E de fora também. E vem de fora também. Mas aí, como lidar com isso? Autoconhecimento. Ué, mas o que tem a ver autoconhecimento com o exame de ordem? Porque você tem que conhecer o seu potencial. Sim. Se você não souber o seu potencial, se você não souber como o seu cérebro aprende, como você pode fazer para ser excepcional, estudar a parte intelectual, crescer como pessoa, saber os seus valores, os seus princípios, saber principalmente onde você quer chegar e por que você quer chegar, entendeu? Aí sim as coisas vão ficar mais difíceis. Mas se você sabe isso aí, você até coloca outra pessoa no lugar dela. Porque, gente, eu falo pra vocês, muitas vezes as pessoas fazem inconscientemente. Nem elas Claro, às vezes assim, que eles estão acostumadas a fazer isso e sofrem isso e não percebem também e acabam fazendo contigo, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não percebem, mas você que tem o objetivo, você tem que ter essa percepção, tem que ter autoconhecimento, saber certinho os seus objetivos, para que você possa se blindar, entende? Porque a partir do momento que você se blinda, as coisas começam a fluir melhor. Outra coisa, professor, que eu dou uma dica para as pessoas, vai fazer o exame de ordem boca de siri. Não comente com ninguém. Porque essas pessoas que eu disse, que tantas sanguíneas, né, mesmo sangue, família, quanto as externas, elas podem começar a te sabotar por esse motivo. E exercer uma pressão também, né? Por exemplo, assim, é bem difícil isso que eu vou falar, e tem pessoas que não aceitam, não acreditam, só que uma mãe inveja uma filha, inveja o filho, entende? Uma mãe, por amor, ela sabota o vestibular do filho, o exame de ordem do filho ou da filha, para a filha não sair de casa, porque ela quer proteger. Tá? Muitas vezes é inconsciente também. Tem muito processo inconsciente que as pessoas não têm noção. Interessante isso. Para elas acham que tá fazendo certo, entende? Mas elas não entenderam que o filho cresce e voa. Tem uma outra questão também super interessante, que queira ou não queira, o exame de ordem, ele é bem rigoroso, né? É uma prova bem difícil, né? Então tem que ter a primeira e a segunda fase. Exato, é bem difícil e é normal muitos estudantes não passarem. O curioso é que as pessoas acabam julgando o futuro profissional com base no exame de ordem. Eu falo, se o sujeito não passou no exame de ordem 2, 3 vezes, é burro, ou vai ser péssimo advogado. E tem muitos que demoraram 2, 3, 4 vezes para passar um concurso público e hoje são juízes, são promotores e é normal isso, né? Então, assim, o exame de ordem não é uma régua para se medir quanto uma pessoa conhece ou não, né? Tem também, mas não é só isso, né? Não, até porque vamos pegar aí um profissional que não tem caráter. Uhum. Ele passa em primeiro lugar no exame de ordem, na primeira prova que não fez, e o professor sabe, nós advogados, nós temos acesso a dados sigilosos, nós temos acesso a muitos casos e situações totalmente sigilosas, que inclusive é até interessante, que pessoas, amigas minhas, né, que chegavam e queriam saber, né, alguma coisa assim, eu já observava assim, peraí. Então também não adianta, a gente recebe dinheiro dos clientes na conta, tem 2 semanas eu recebi 71 mil reais de um cliente na conta. Então assim, não é só isso, é o caráter também da pessoa. Claro. Até porque esses maus profissionais, eles vão causar um prejuízo à sociedade e à própria classe, né? Sim, sim. Entendeu? Mas o exame de ordem definitivamente não precisa ser um pesadelo na vida do estudante. Uma coisa que eu tenho curiosidade, queria te ouvir sobre isso. Além da questão mental,
como é que o candidato deve se preparar para o exame de ordem? Sobre o ponto de vista físico, lazer, como é que ele... O que o professor sugere para essas pessoas que estão prestando agora? Perfeita pergunta, muito bem colocado pelo professor, porque isso é fundamental. Muitas pessoas acham que quando elas tomam a decisão e têm um objetivo firmado, tá certo daquilo, que elas têm que abandonar a vida pessoal delas. Na metodologia... geralmente falam isso, né? Exatamente. Vai ficar sem sair 3, 4 anos. Não é bem assim. Na metodologia OAB de Prima, que é esse método de estudo e comportamental que nós criamos aqui na Brunk Treinamento, uma das coisas que a gente bate em cima é que a pessoa tem que ter momentos de lazer. Por que que acontece? O estudo, a preparação intelectual durante o exame de ordem, ela tem um custo biológico. Você cansa, tá? Você se irrita às vezes, porque às vezes você está estudando uma matéria, professor, e aquilo não entra na cabeça. Eu lembro que eu fiz a escolha para a segunda fase da prova, fazer tributário. E tinha umas coisas que não entraram na minha cabeça e aquilo ali te estressa, te cansa. Então, o que vai aliviar isso é você liberar serotonina, dopamina, ocitocina, para que você possa ter o quê? Sensação de lazer, Sim. Né? De prazer. Sim, sim. Então, os momentos de lazer e prazer com a família e amigos tem que ter. Só que aí você já vai passar por uma primeira prova. Porque se você começar a sair para ter momentos de lazer e prazer e esquecer o exame de ordem, é sinal que a sua decisão não foi não está tão firmada. Exatamente. E quando você não está firme 100% no seu propósito no exame de ordem, você tende a desviar-se do seu objetivo. Tem que ter momentos de lazer? Tem que ter. Agora, o que é mais importante? Eu posso ir na balada? Eu, por exemplo, quando eu estava estudando, hoje deu vontade de dançar um forró. Eu vou dançar um forró. Ô, Ivan, vem aqui que tá errado aqui, ó. Não, mas não tá aparecendo, cara. Fica tranquilo. Eu, quando eu estava estudando para o exame de ordem, tem dia que dava vontade de dançar o forró. Eu pegava e ia lá dançar o forró. Só que daí eu já não consumia álcool, já não era muito de beber mesmo, né? Eu dormia tarde para não ficar também tão cansado. Para não prejudicar depois. Exatamente. E no outro dia eu estava de volta nos livros. Então essa ideia eu lembro uma vez que uma pessoa estava estudando para a ESA, Escola de Sargento do Exército, falou que estudou 11 horas seguidas. Não pode. Tá? Eu recomendo que a cada 40, 50 minutos, para estourar 1 hora, você tire 10 minutos e olhe para o verde, olhe para o horizonte. Perfeito. No caso nosso aqui, nós temos o mar, vai dar uma olhada no mar, pisa sim. na areia, entende? Porque assim, você precisa recuperar... Desopilar um pouco. Exato, recuperar a sua energia. Se você ficar também neurótica demais, isso vai te prejudicar. Claro, claro. É uma questão de equilíbrio. De balancear, né? Porque senão as coisas tendem a não fluir, né? Então, fique atento a isso aí, tenha sim um momento de lazer, mas saiba quando esse momento tem que acabar. Perfeito. Acho que é muito por aí. E a questão física também. É importante se alimentar bem, fazer esporte, né? Para manter a mente alinhada, né? O estado de saúde atual é muito importante. Tem algumas patologias como dislexia, TDAH, que são patologias que influenciam diretamente a cognição, mas tem outras patologias também que podem influenciar. Colesterol alto, questão hormonal, questão física como todo, né? Então, assim, a pessoa precisa treinar, ela precisa se exercitar de modo que a sua condição de saúde esteja perfeita, esteja boa e não vai influenciar. Sim. Entende? Porque, por exemplo, se a pessoa sofre de algumas patologias, tem alguns medicamentos que ela vai tomar que causam sono. Entende? Como é que uma pessoa dessa vai estudar? Não tem como estudar. Né? Então, é essencial. Se puder, vai para academia. Se não pode, vai fazer uma caminhada, vai bicicleta. Porque é você que vai processar todas as informações. Entende? Você tem que saber o que come também. Tem alguns alimentos que não é recomendado, entendeu? Para o cérebro. Então, o cérebro ele precisa ser cuidado, né? O corpo como um todo, de modo que você possa realmente
dispensar todo o seu potencial para Aquilo. adquirir o conhecimento, tá? E uma das formas conseguir uma das formas de adquirir o conhecimento é estudando e por repetição. Então você vai ter que repetir ali algumas matérias que você estudou, e se você não está bem fisicamente, isso vai te entediar e você vai parar, entende? Então isso é fundamental para que o aluno consiga ser aprovado no exame de ordem. Maravilha. Professor, mais uma pergunta. Existe alguma forma de divisão de matérias que é melhor para estudar? Estuda de uma vez só uma matéria ou vai pegando um pouco de cada uma? Como é que no OAB de Prima o professor entende isso aí? Olha, dentro dessa metodologia a gente dá umas dicas de estudo para o aluno, tá? Por quê? Às vezes as áreas do direito é muito ampla. E às vezes o aluno fica perdido sem saber o que ele estuda direito ali. Então, assim, para responder a prova, tem várias áreas. Tem direito do trabalho, tem direito civil, tem direito... agora acho que tem direito previdenciário. Então, o que você faz? Se você chegou numa questão e aquela questão tem 30, 40 linhas, aquela questão longa, de cara você olha assim e já assusta, né? Você fala assim, pá... vou ter que ler tudo isso aqui, parece um livro. O que acontece? Nem toda questão longa é difícil de responder, tá? Então, quando o aluno ler a questão uma vez e ele mais ou menos entendeu, mas ele precisa de um reforço, ele lê uma segunda vez. Sim. Só que se quando ele lê a segunda vez, ele achar que deve ler uma terceira, passa para a próxima. Tá. Entende? Passa para a próxima. Agora, em relação ao estudo propriamente dito ali, que eu acabei invertendo. Eu ia falar uma coisa e eu falei... Eu recomendo que a pessoa reforce aquela que ele domina. Tá. Aí ele fala, mas não tem nada, tá louco? Não vai estudar. E a outra que eu não sei nada, eu não vou estudar? Você vai estudar a outra que você não sabe. Mas você vai reforçar ainda mais essa que você domina. Por quê? Porque daí você vai ter a certeza que essa você não vai errar na prova. Faz sentido isso aí. Eu prestei Direito Civil na segunda fase, Boa. né? E todo mundo... Não, porque preste penal ou faça tributário, que são menos peças e tal. Trabalho também. O pessoal fala Também, muito, né? exato. Eu falei, não, mas eu trabalho eu estagio com Direito Civil desde o começo da faculdade. Não tem como eu fazer outra. Né? Eu nem conheço. Não, mas são várias peças e etc. Eu fui e caiu uma apelação. Olha, Bem simples, muito Bem mais tranquilo. simples do que qualquer outra peça de penal e etc. Assim, pelo menos para mim, né? Então faz muito sentido. Assim, peguei e fiz com bastante tranquilidade. exatamente. O que eu vou falar para os alunos? Lembrem-se, o cérebro aprende por repetição. Mas se você pegar um livro e ficar só estudando aquele livro, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, que é bom isso, mas às vezes você vai ficar entediante. E aí você tende a querer relaxar nos estudos por conta do tédio. Sim. A estratégia que eu utilizei e recomendo para vocês é vocês fazerem a leitura do livro, a doutrina que você está estudando, e buscar sentenças, apelações e acórdãos dos tribunais superiores para que você leia sobre o mesmo tema. Então você tem 4 fontes diferentes para ler. E aquilo ali vai te dar uma aliviada no tédio. Sim. E você vai absorver. Se você pega hoje uma decisão do STJ, o ministro, para fundamentar a decisão que ele está dando agora, ele cita mais 3, 4, às vezes 5 julgados de turmas, de outras turmas, para fundamentar, para calcar a decisão dele ou dela, né, se for ministra. E aquilo ali é uma fonte muito importante para que você aprenda por repetição, porque você vai ler toda a decisão e durante a leitura você vai ler o mesmo assunto 3, 4, às vezes 5 vezes, dependendo, sobre o mesmo tema e de turmas diferentes, tá certo? E aí, às vezes, você chega lá no exame de ordem, tá lá, segunda jurisprudência do STJ. Sim. Entendeu? Aí você leu, não entediou, tá? As fontes são diferentes. Eu buscava muito também os bancos, as fontes são diferentes, né?
e você vai aprender. Uhum. Eu buscava também muito os bancos de sentenças, Uhum. tá? Para ler as sentenças, porque nos bancos de sentenças pegava do TJRJ, pegava do TJMG, TJPR, Paraná, de vários tribunais, Rio Grande do Sul, porque ali são as melhores sentenças que foram prolatadas e elas estão ali, pública, né? Sim. Então você aprende muito ali, entende? E a repetição, ela é um fator crucial, importante demais para que você consiga convencer o seu cérebro a gravar aquela informação. Uhum. Porque se você pegar e dar uma lidinha e abandonar, não vai gravar. E quando não grava, mesmo que você chegue lá com um comportamento extremamente positivo no dia da prova, tá? Você não está ansioso, não está ansiosa, não está nervoso, nervosa, aí você não tem o que buscar na mente, Sim, na com memória de longa certeza. duração, porque você não gravou. Então isso é fundamental que os alunos saibam, né, os bacharéis, estudantes de direito, para que tenha sucesso no exame de ordem. Hoje em dia tem o Jus Brasil também, né? Você consegue ver sentença acórdão do país inteiro, dos tribunais Muito. superiores, é muito mais simples, né? Migalhas também. Migalhas, isso você vê tudo atualizado, É. não tem... Então, assim, não precisa querer aprender só na doutrina, né? Não precisa restringir. Você tem um leque muito grande onde você pode buscar informações. Eu gostava de assistir muito a TV Justiça. Uhum. A TV Justiça também tem os programas lá. Sei. Agora faz tempo que eu não assisto, mas que falava só de direito, né? Então, tinha as aulas. Então, um complementa o outro, entendeu? O que você pode fazer, às vezes, você busca notícias, informações, isso, aquilo, e deixa, às vezes, a jurisprudência do STJ por último, do STJ e STF, porque são eles que dão a última decisão, né, em alguns processos. Porque eu lembro que eu li absurdos, cheguei na internet, uma notícia, eu vou olhar, isso aqui tá estranho. Aí você vai diligenciar, buscar a informação, realmente não tinha nada a ver com o que o tribunal decidiu. Isso Sim. também é importante também. Você saber a fonte, ou seja, onde você está bebendo água, né? Para saber se a água ali realmente é potável, né? Não vai com muita sede ao pote, na fonte errada, que daí vai dar problema para você depois na hora da prova lá. Muito bacana. Não, são dicas fundamentais aí para quem está prestando o exame da ordem, né? É fundamental porque, assim, se você não tiver metodologia e levar virado, né? Tudo virado ali, tudo junto, misturado, vai prejudicar os seus estudos, né? Aquela hora eu meio que dei uma invertida, falei da prova, o professor perguntou uma coisa, eu falei, então vou falar agora sobre a prova. Para responder a prova, tem perguntas que vão ter 5 linhas e o grau de dificuldade é grande. Sim. Tá? Qual é a recomendação neste caso? Passa para a próxima. Porque tem colegas que vai fazer o exame e ele não entendeu ou não sabe aquela questão e quer ficar lendo ali, tentando entender, achando que vai acontecer um milagre. Não vai. Pessoal, funciona assim. Ou você estudou ou você não estudou. Se você estudou e gravou na memória de longa duração o conteúdo estudado, assim que você lê a questão, a sua mente vai te mandar a resposta. Sim. Se isso não aconteceu, não fique ali travada ali, porque você vai cansar, você vai se estressar, vai ficar nervoso e vai prejudicar o restante da prova. Entende? Porque aquela questão, se a pessoa deixar, não quer dizer que ela vai reprovar por aquilo ali. Sim, sim. Aí ela trava naquilo ali, pelo custo biológico que ela teve só naquela questão, Sim. ela vai perder 3, 4 na sequência. Acaba ficando cansado. Exatamente, até as vistas cansa, entende? Não. Então, até que já deixa a dica. Uma estratégia que eu usei era de hora em hora sair, pedir, né? Ir ao Vai banheiro, ao banheiro. passava uma água no rosto, na cabeça, Respira. respirava fundo, entendeu? E voltava para a prova, porque ali eu recuperava as vistas, entendeu? Quando eu dava lá, eu dava uma olhada pro verde das árvores por cima da janela e tal. Lógico, cuidado para não fazer nada que vai te excluir do certame, né? Presta atenção lá. Então, isso é fundamental, tá? Então,
Não sabe? Faz um X e passa para a próxima. Entendeu? Viu a questão lá que parece um livro? Leia. Não deixa ela de cara, não. Leia. Porque às vezes é muito fácil, pô. Tu estudou ali, tu já responde e vai para a próxima. E vai para a próxima. E quando você vê, você terminou de responder a prova ali. Entendeu? Eu tô ficando curioso em fazer um simulado de novo, você acredita? Esquenta não, a gente já providencia isso aí. Manda pra mim, eu quero fazer, quero ver como é que eu tô, se eu tô atualizado ou não. É bom, né? A gente relembra, né? Nossa, faz tanto tempo. Uma lembrança boa, né? Porque é um momento muito importante da nossa vida. É, né? muito. É uma fase muito, muito difícil, é verdade, né? Exige muita dedicação, como formação de ser humano também, porque você passa por um aperto, mas é muito gratificante quando se passa, né? Com certeza. É uma satisfação, assim, imensa. Sem dúvida, né? Se eu soubesse dessas coisas antes, talvez seria muito mais fácil. Facilitaria, né? Com certeza. Infelizmente, é um conteúdo que nós não temos no ensino regular, né? Não tem. E por isso que a Brum Treinamento existe, no sentido de levar esse conhecimento. levar esse conhecimento para as pessoas, de modo que elas tenham a vida delas facilitada, né? Para que possa progredir cada vez mais, né? O professor falou aí na questão de ser, muito bom e tal. Professor, o senhor tá falando com um cara que até os 19, 21 falava nós bebe e emagrecer, problema. Então, você imagina o tamanho da satisfação em você criar uma metodologia de estudo, tomar a decisão e chegar e passar na primeira prova no exame de ordem. Nossa. Você tem noção? Tenho. Cara, imagino. Tipo, foi muito gratificante. Muito gratificante, muito legal. É uma coisa que eu sempre falo assim, parece que não tem nada a ver, é honrar meu pai e minha mãe, né? Sim. E ali, tipo, eu me senti, falei, cara, eu honrei meu pai e minha mãe, porque eles nunca deixaram, por mais que a vida foi difícil, nunca deixaram eu fora da escola. Sim. Entendeu? Então, assim, pensa numa gratificação. Sim. E é isso que eu quero para os estudantes, os demais bacharéis, estudantes de direito. Porque tem gente aí, eu conheço muita gente, inclusive no dia da minha prova lá, eu conheci um senhor que ele falou para mim que, poxa, cara, até assim, eu lembro que eu fiquei emocionado na época, eu lembrei agora, eu também fiquei, porque já tinha 10 anos, cara, que ele estava tentando a prova. Era a 10ª vez. Nossa. Sinceramente, agora eu fiquei na dúvida se era 10 anos ou era a 10ª vez. Mas se for independente de qualquer um, era bastante tempo. Muito tempo. Era bastante tempo. Só que, por outro lado, fico feliz também, porque ele era persistente, era obstinado. Continuava ali, né? Não desiste. Mas às vezes, se você persiste demais da maneira errada, pode criar aquela crença de incapacidade que eu falei lá atrás, né? Então tem muitos bacharéis em direito que estão aí formados, gostariam de estar advogando e não estão por conta do exame de ordem. A boa notícia é que você pode sim adquirir conhecimento, técnicas que vão levar você a ser aprovado no exame de ordem com sucesso. Que bacana. Nós não falamos da segunda fase, eu acho, né? Não. Só falamos no geral. Temos tempo ainda, não? Não, já tá quase acabando, né? Tá. Bom, na primeira fase ainda é importante falar mais alguma coisa. Você fez tudo aquilo que eu falei, mas na hora de passar do gabarito você passa errado. Nossa, imagina. Já acontece muito. Então, assim, gente, muita atenção, muito cuidado a hora de passar as respostas no gabarito. Porque uma que você errou, você erra todas, né? A não ser que a pessoa errou tanto lá na prova e deu sorte. Mas isso é impossível de acontecer. Mas muita atenção aí para que você não tenha prejuízo bobo. Outra coisa também, assim, que eu vi, às vezes, para um certame, você tem que levar um barril de óleo de peroba, né? Porque tem uns caboclos que ficam pedindo cola, meu. Tá? Então, assim, não cai esse negócio de na amizade, fulano é meu amigo, fulano é minha amiga, então eu vou ajudar. E aí você vai ajudar, o fiscal pega e você é desclassificado. Entendeu? Então, cuidado nisso. Na segunda fase, uma estratégia que eu usei, professor, foi responder primeiro as questões. Eu deixei a petição por último. Tá? Fiz a mesma coisa. Eu falei, vou responder essas questões logo aqui, porque como eu saía e ficava de 3 a 5 minutos fora também, isso aí já dá um tempinho no final, né? Então, eu respondi primeiro as questões, tá? E depois eu fui para petição. Como eu fiz tributário, que era uma área que eu não tinha conhecimento de nada, eu escolhi essa área porque eu pensei assim,
As outras áreas eu sei mais ou menos. E essa eu não sei nada. Então eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar aqui para eu aprender de verdade. Então Sim. eu vou fazer tributário. Aí caiu, peguei um embargos à execução fiscal. Tá? Tinha uma penhora de uma casa, tal. E aí eu fiz, tá, beleza, deu tudo certo. Graças a Deus, passei, colei grau, como é que é? De gabinete, né? Colação de grau em gabinete. Até no dia lá da formatura geral, e lógico que eu fui para minha família aí, o diretor passou por mim e deu aquela risadinha assim, tipo assim, né? Você já colou. Aí, né? Então, assim, na segunda fase, você tem que, ideal responder primeiras questões. Só que, lógico, gente, é uma sugestão que eu estou fazendo aqui, mas você deve se conhecer e saber o que é melhor para você, tá? Isso aqui não é uma ditadura, você tem que ser assim, não. A gente tenta lançar algumas ideias dentro da metodologia de modo que você tenha um norte. Mas se você achar que é melhor de outra forma, nós queremos ver você com a sua OAB na mão. Não sei se a minha está aqui. Se estiver aqui, eu vou mostrar para o pessoal aqui. Ó. Então, assim, o importante é você se conhecer, tá? Outra coisa também, nervosismo e ansiedade. Tem pessoas que chegam lá na prova e vai para a rodinha. Ai, mas eu tô nervosa. Ai, meu Deus do céu. Ô, fulano, você estudou? Ai, eu não consegui estudar nada. Ai, meu Deus, na matéria daquele professor. Gente, isso não ajuda em nada, tá? Isso não ajuda em nada. Então, a melhor coisa, ou você tenha pessoas que façam sugestão externa positiva, né, que se juntem e se ajudem, ou você se afasta das pessoas, fica de boa. Uma técnica para você vencer a ansiedade e o nervosismo, se você não condicionou o seu cérebro previamente para chegar lá e ficar de boa, é a respiração. Sim. Tá? A nossa respiração ela é muito curta, tá? A gente não usa todo o nosso pulmão. Então, tanto é que quando a gente puxa mesmo, né, chega, o peito Sim. sobe. Então acontece. Quando você respira profundamente, você oxigena melhor o cérebro e isso te dá mais tranquilidade para você resolver a prova. Então, lá no dia da prova, começou a ficar nervoso, nervosa. Respire. Respire fundo. Para assim na cadeira, assim, ó. Fecha o olho, respira e solta e diga o seguinte mentalmente. Nunca diga que eu estou calmo. Eu estou calmo. Não, você não está. Você está nervoso, você está nervosa. Então, a autossugestão que você vai fazer para o seu cérebro é assim, ó. Eu escolho ficar calmo e responder e aplicar nesta prova todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha formação. Eu escolho ficar calmo e aplicar nessa prova todo o conhecimento que eu adquiri durante a minha formação, não, a minha formação. E a minha preparação. Entendeu? Então, isso vai fazer você ficar tranquilo ali. Ela tava falando dessa aqui, ó. Por que eu peguei ela aqui? Porque eu tenho uma coisa para dizer para você. Estudante de direito, bacharel, você vai conseguir a sua, tá? Você vai conseguir. Porque eu sei da capacidade que você tem. Você pode ainda não ter descoberto todo o potencial que está aí dentro de você, mas você vai ser aprovado no exame de ordem, tá? Você vai ser aprovado e você vai mandar mensagem para nós aqui e vai falar do seu sucesso no exame de ordem, tá bom? Maravilha. Chegamos ao fim? Pois é. Pois é. Às vezes a gente vem, né? Acha passar rápido. O assunto hoje não vai dar. Vai Quando dar. Já deu 1 hora de gravação. Que maravilha. Quero te agradecer por essa oportunidade, pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que isso é muito importante para não só para os acadêmicos, mas também para os profissionais que já têm uma rodagem como eu. Perceber isso são coisas que eu vou levar para minha vida também, né? No exercício da minha profissão, eu acho que isso é fundamental. Os acadêmicos têm que ver esse vídeo várias vezes e internalizar esses princípios e trazer a vermelhinha para cá. Opa, aqui Não ó. é? Seu nome vai estar gravado. Maravilhoso. Obrigado, professor, pelas explicações aí. Eu também agradeço ao professor por estar conosco aí nessa jornada. O professor sabe que não é fácil, né? Sim, não é não. Mas a gente tá firme aí. Agradeço pelas perguntas, pelo bate-papo aqui. Agradeço o pessoal da técnica aí que está sempre nos dando aquele apoio aí. E peço pro pessoal seguir as nossas redes sociais, que é brunk.treinamentos
no Instagram, BRUNCK, tá? E Brunk Treinamentos no YouTube. E qualquer coisa, entrar em contato com a gente aí. Maravilha. Obrigado, Um professor. abraço, obrigado.